Um minuto. Alô, teste som, teste, testando. Então tá bom. Vocês vêm me salvar aqui, eu vou ficar em estátua aqui quando terminar, viu? Tá bom. Deixa eu pegar minha aguinha. Olá, boa noite. Sou o pastor Daniel, da PIB de Curitiba. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Online. Às quartas-feiras à noite é o dia de falarmos sobre discipulado. E você está aqui assistindo a segunda parte da nossa série sobre discipulado em família, aproveitando esse tempo, ou melhor, usando esse tempo que estamos em isolamento social, quarentena, para também estar aprendendo novas técnicas, conversando. Eu quero dialogar com você sobre como nós podemos discipular a nossa família. Eu quero te pedir, você que vai ver daqui a pouco aqui o nosso número do WhatsApp aparecendo aqui na tela, eu quero te convidar desde o começo a você interagir comigo aqui. Se você tiver alguma dúvida, pergunta em torno do tema de discipulado, evangelismo, tá? Que eu possa estar ajudando, respondendo. Eu peço para que você contribua assim durante a nossa aula, durante o nosso tempo juntos. E também, se há algum aspecto do discipulado que você gostaria que fosse abordado nas próximas aulas, nas próximos momentos juntos, eu quero também te dar essa liberdade de você interagir comigo e podermos aí ter esse canal de comunicação via esse número do WhatsApp e que você logo vai estar vendo aqui na tela e você pode estar interagindo com a gente aqui durante essa aula online. Muito bem-vindo. Nós vamos aqui seguindo o material e a minha introdução de hoje é algo bem peculiar que aconteceu na minha casa esta semana. Se você se recorda, eu quero te convidar a você acessar o site da igreja, o site da PIB de Curitiba, o YouTube e pegar a primeira aula, a primeira parte dessa aula sobre discipulado em família. Nós paramos nesse slide aqui. Eu estava falando sobre o discipulado em família, olhando para o relacionamento com o seu cônjuge, tá? Boa parte da nossa interação aqui durante essas 2 primeiras semanas, falando sobre discipulado em família, foram ações, reflexões em torno de famílias com filhos, né, na sua casa, filhos pequenos. Hoje eu quero dar alguma pincelada com você que tem filhos adolescentes em casa, então fica ligado. Os próximos slides aí a gente vai falar sobre isso. E também eu terminei falando sobre o discipulado em família, essa relação entre você e a sua esposa, seu esposo. E falando algumas dicas, né, de como que eu procuro viver isso na minha casa, com a Sheila, minha esposa, como que nós buscamos viver esse discipulado em família e ajudar um ao outro a crescer com Deus. Bom, nós oramos juntos, nós compartilhamos a palavra de Deus um com o outro, aquilo que Deus me encorajou, eu compartilho com ela e vice-versa. E temos como base na nossa casa esses capítulos, né, esses trechos que falam sobre o relacionamento conjugal de Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, que são textos da palavra de Deus que vão nos mostrar 2 princípios importantes no casamento, né, 2 ações que devem ser feitas pelo marido e pela esposa, né? A Bíblia vai dizer nesses 2 textos: marido, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E vai falar para a esposa: esposa, respeite, se submeta ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Então, essa figura de linguagem usando a igreja e Cristo, essa relação entre Cristo e a igreja, para também exemplificar como o relacionamento conjugal precisa acontecer nas nossas casas. E olha, algo interessante,
Essa semana, os meus filhos estavam até fazendo uma pergunta para mim e para minha esposa e falaram assim, pai, são vocês que nos dão castigos, né, quando a gente faz uma coisa errada. Mas quem que castiga vocês quando vocês fazem uma coisa errada? E foi interessante poder conversar com os nossos filhos essa semana, porque essa semana Deus colocou eu e a minha esposa de castigo numa noite. Bom, a gente estava precisando conversar sobre alguns assuntos e nessa dinâmica nova que nós estamos vivendo, parece que a gente está vivendo em extremos, né? Muitas pessoas perdendo seu emprego e tendo aquele período de profissional, de trabalho diminuído extremamente. E pessoas que estão trabalhando, elas veem essa demanda de serviço às vezes crescerem, né? E isso que é o que tem acontecido, né? Aqui na igreja, a sensação às vezes que você tem que estar conectado o tempo todo e que você está às vezes trabalhando mais do que antigamente, né? Por querer cuidar, por querer estar presente. E a nossa comunicação estava precisando de alguns ajustes na semana passada. E depois de colocar os filhos na cama, de descansar ali, a gente pensou que a gente ia ter um momento de descanso no sofá. Bom, Deus tinha preparado um momento de lição para a gente. Eu tinha colocado na máquina de lavar, sem perceber, a fralda da minha filhinha. Uma fralda limpa da minha filhinha. E ela sujou todas as outras roupas que tinham na máquina. Então a gente ficou por 1 hora, eu e minha esposa ali em pé na área de serviço, limpando peça por peça de roupa, enquanto a gente conversava sobre como Deus chama a nossa atenção para que nós dialogarmos, para que nós possamos ter essa comunicação afinada. E aquele foi um tempo de cura para a gente. Foi impressionante como a gente viu durante aquela 1 hora limpando literalmente as roupas ali antes de colocá-las de novo para lavar, como Deus usou aquele momento para afinar a nossa comunicação. Bom, fica atento, porque não sei qual é a estratégia de Deus, Deus é super criativo, mas se você precisar de um tempo de conversar, de afinar a comunicação com a sua esposa, olha, o nosso Deus, ele providencia meios, tá? Mas antes disso, faça o seu papel, comunique-se com a sua esposa, conversa com as pessoas da sua casa, porque a Bíblia vai dizer que Deus repreende a quem ele ama, né? Hebreus capítulo 12. Mas como
som. Ok, voltando aqui, nós tivemos alguns problemas técnicos, peço desculpas por isso. E eu estava começando aqui a falar contigo sobre o discipulado em família com adolescentes. Você que tem adolescente em casa, presta atenção nessa pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, e são dados importantes, interessantes para aplicarmos na nossa vida, na nossa família, tá? Essa pesquisa foi realizada por um pesquisador chamado Christian Smith, e ele pesquisou algo em torno de 2.400, estão ali os dados, 2.400 pessoas foram entrevistadas pelo telefone, mais 230 pessoalmente. Então, uma pesquisa ampla, e é uma pesquisa longitudinal. Durante 5 anos, ele fez 3 interações com esse grupo, tá? Pesquisando no começo da adolescência, no meio e no final da adolescência. E ele estava procurando responder essa pergunta. Quais elementos, uma dessas perguntas, né? Uma das perguntas dessa pesquisa eram: quais elementos ajudaram aqueles que foram identificados na primeira pesquisa, lá no começo da adolescência, como pessoas com um bom relacionamento com Deus? O que ajudaram elas a manterem um relacionamento vivo com Deus durante esses anos de transição da adolescência? Está pronto para a resposta? Olha só, ele achou alguns princípios, alguns valores interessantes aqui na sua pesquisa. E ele vai falando que os elementos que ajudaram esses discípulos de Jesus a perseverarem nesse processo de transição da juventude foram esses: ter como hábito devocional a oração e a leitura da Bíblia. Olha só o que você pode estar procurando inspirar, motivar o seu adolescente que está aí em casa a fazer durante esse tempo, né? E ter como hábito na sua vida o hábito devocional da oração e da leitura da Bíblia. O sério comprometimento dos pais com Deus. Então, os pais como um modelo, um referencial do relacionamento com Deus. Uma fé religiosa significativa no seu dia a dia. O que significa isso? Bom, não é uma família que vive uma religiosidade só no domingo, mas os aspectos da fé, o relacionamento com Deus está presente de domingo a domingo na casa daquele adolescente. Isso é algo que se destacou na pesquisa. Ter as suas dúvidas acerca da fé e de Deus resolvidas. Então, trabalhar muito nessa questão que chamamos da apologética, né, da defesa da fé com o seu adolescente, ajuda ele a encontrar respostas para suas dúvidas olhando por outros prismas, né? Ter as suas dúvidas respondidas. Então, muito diálogo, muita conversa, procurar respostas para as suas dúvidas, crises, né? Nos momentos em que ele experimenta. E experiências pessoais com Deus. O tempo da adolescência é um tempo muito importante em que a fé dos pais se torne a fé dos filhos, né? E que eles possam ter o seu próprio relacionamento com Deus. Então fica aí algumas dicas, você que tem um adolescente em casa, como você pode discipular o seu adolescente, ou ter isso como diretrizes na sua educação do seu filho adolescente, ok? Bom, avançando aqui, eu quero retomar a lista que eu estava cobrindo de valores, né, que nós falamos na primeira aula, na primeira parte desse conteúdo aqui. Bom, eu falei com você que quando eu estava novo nessa dinâmica de pais, quando o meu filho mais velho tinha em torno de 2, 3 anos, eu lembro de ter um tempo devocional com Deus, e eu escrevi no meu diário de oração alguns valores, princípios, respondendo a essa pergunta que eu fiz a Deus. Quais são os planos de Deus para os meus filhos no futuro? Como que eu posso prepará-los para o futuro? Como que eu posso educá-los de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensina? Como que eu posso ajudá-los a descobrirem esse Deus, a entenderem mais da pessoa de Deus? E Deus colocou para mim 8 valores, né, que eu norteio a educação dos meus filhos. Nós cobrimos na primeira aula esses 4 valores aqui. O relacionar-se intencionalmente com eles e aproveitar cada oportunidade, cultivar disciplinas espirituais no coração deles, ser um exemplo para eles, seguir a vontade de Deus e deixá-los participar na sua paixão por Deus. Esses foram alguns valores que nós falamos na primeira aula. Eu quero te convidar você a assistir lá a parte 1 desse nosso conteúdo aqui.
discipulado em família. E eu quero cobrir hoje, com a graça de Deus, os próximos 5 valores que tenho, melhor, os próximos 4 valores, de 5 a 8, né, que Deus colocou ali para mim naquele tempo de oração, naquele tempo de reflexão. Bom, o 5º valor que Deus colocou para mim foi criar marcas de fé ao longo da jornada em família. O 6º valor que Deus colocou para mim foi ajudá-los a começarem as suas próprias jornadas com Deus. O 7º era ensiná-los valores, habilidades, princípios de vida. E o 8º valor foi a questão de também envolvê-los e trabalhar na vida emocional, na autoestima, na autonomia deles, porque nossa educação, o nosso ser, ele é um ser integral. O nosso espiritual afeta o emocional, o emocional afeta o físico afeta o intelectual, enfim, nós somos interligados. Então, quando nós estamos fortalecendo uma área, nós também estamos fortalecendo a espiritualidade. É importante ver a criança, ver os nossos filhos em todas as áreas do seu conhecimento e poder ajudá-lo a crescer em todas elas. Bom, tem uma frase que eu gosto muito e eu coloco aqui como reflexão desses valores que nós estamos trabalhando aqui. O que você faz por Deus fora da sua casa, tipicamente, não será maior do que aquilo que você pratica com Deus em sua casa. Então, como as coisas precisam começar no nosso lar, como precisa começar na nossa casa, e aí sim a gente vai ter um fundamento firme para poder fazer algo relevante fora de casa, né? Dentro de casa precisa começar. Bom, deixa eu compartilhar com vocês. Eu falei já na primeira parte dessa aula que eu trago essa experiência tanto da paternidade. Eu sou pai de 3 filhos, né? O Lucas com 9 anos, o Christian com 6 anos e a Isabela com 2 anos. Estão me assistindo em casa agora. Deus abençoe vocês. E também uma experiência como pastor de crianças aqui na nossa igreja. De 2012 a 2015, eu fui pastor do Ministério Infantil da nossa igreja. E esse foi um tempo muito rico de reflexão, de aprendizado sobre pastoreio de famílias, pastoreio de crianças. E uma das coisas que mais me trouxe alegria no ministério pastoral foi poder ajudar as famílias da nossa igreja a desenvolverem esse 5º aspecto, esse 5º valor aqui, de criar memórias, de criar marcas na fé ao longo da jornada da criança e do adolescente. E inspirado por autores, inspirado pela palavra de Deus e por ver o desenvolvimento da criança, a gente começou a mobilizar aqui na igreja o que chamamos de festas memoriais da infância. Eu tenho aqui até, ressuscitei um slide aqui do tempo do Ministério Infantil. Aqui o Dudu está aqui do meu lado e é um dos personagens que nos ajudam a comunicar com as crianças. E durante esse tempo como pastor de crianças, nós procuramos estabelecer essas 4 festas aqui que acompanham o desenvolvimento da criança até a adolescência. Então, nós começamos lá com a festa da dedicação de bebês. Antes de apresentar os bebês na igreja, que é um momento especial, nós chamávamos esses pais para um encontro, para um café da manhã, onde nós tínhamos ali com eles um momento especial, um momento de transmitir a responsabilidade que é isso, como nós queríamos ser parceiros deles como igreja. Enfim, essa foi a nossa dinâmica aqui como igreja. Mas eu quero te fazer refletir na tua realidade, como quando existe uma dedicação de bebê na sua família, ou você estava ouvindo como pai, mas você não dedicou seus filhos quando eles eram pequenos, e você ainda tem eles pequenos, quem sabe? É uma ótima oportunidade de você marcar, fazer um primeiro marco na vida daquela criança. Você poder contar para ele ou para ela com fotos que você teve um momento especial junto com a igreja de orar pela vida dela, de orar pela vida dele, de abençoá-lo, de pedir para que Deus marque a vida dele ou dela com a graça dele. Bom, nós temos fotos e esse momento é registrado com cada um dos nossos filhos. E como foi um momento especial,
poder fazer isso com eles e por eles, e também inspirar outras famílias da nossa igreja a viver esse momento de forma significativa. Outra festa que nós criamos aqui na igreja e organizamos era a festa da primeira Bíblia. Quando a criança chegava em idade escolar, idade da alfabetização ali com os seus 6 anos, nós fizemos algo muito especial. Nós chamamos os diáconos da nossa igreja, chamamos os pais das crianças e junto com os líderes da igreja, junto com os pais das crianças, nós fazíamos um momento ali onde esses líderes ou os pais, eles traziam aquela primeira Bíblia que eles tiveram, aquela Bíblia que ficou toda marcadinha. Sabe aquela Bíblia que você tem toda marcadinha, que você anotou as coisas com muito carinho? Eu tenho ainda a minha primeira Bíblia lá em casa. É a minha relíquia. Eu tive que parar de usar ela porque ela já não aguentava mais, né? Tava toda aqui franzina aqui nessa parte da capa. Enfim, pedíamos para eles trazerem essas Bíblias e contarem uma experiência que eles tiveram com a palavra de Deus. E aí, depois de algumas palavras sobre isso, palavras emocionantes dos pais, nós passávamos para a mão dos filhos a palavra de Deus. Bom, eu fiz isso também com os meus filhos. Eu tirei uma foto aqui, o nosso filho Christian, ele acabou de ter esse momento aqui com a nossa família, né? Nós acabamos de marcar a história do crescimento do nosso filho com esse momentinho aqui. Ele ganhou essa Bíblia de leão, ele está fazendo 6 anos e está aprendendo a ler. E o Lucas, que é o nosso filho mais velho, estava ali com a primeira Bíblia dele também, ali na mão, quando ele ganhou, quando ele fez 6 anos. Então, como foi um momento especial em família poder celebrar isso? Olha, quem sabe você tem alguém aí na sua família, nessa idade de escolar, nessa idade de alfabetização, e você pode usar esse momento para marcar a vida dessa criança com a palavra de Deus. Incentivá-lo que esse seja o primeiro livro que ele leia. Isso foi algo muito marcante aqui com a gente. Bom, mais tarde ali, com seus 9, 10 anos, as crianças da nossa igreja, algumas delas, começaram a professar o desejo de se batizarem. Tiveram um encontro com Jesus nos nossos cultos infantis ou nos lares, e nós montamos todo um processo de discipulado das crianças, né? De entrevistar os pais, entrevistar a criança para ver se o interesse e a experiência com Jesus tinha sido genuína, né? No máximo que a gente pode entender e prescrutinar no coração da criança isso, né? E dos pais. E nós fazíamos a preparação para o batismo, né? Essa fase inicial do discipulado. E aí, no final dessa preparação para o batismo, nós fazíamos a festa da profissão de fé, que era um momento onde a gente reunia todos os pais, parentes, pessoas, a gente pedia para os pais, para as crianças convidarem amigos, parentes, que não tinham um relacionamento com Jesus, porque naquele dia eles iriam testemunhar a sua fé diante da sua família antes de se batizarem. E, gente, que experiência marcante era isso. Todo final de semestre a gente fazia de 6 em 6 meses essa dinâmica de discipulado com as crianças, de preparação para o batismo, e a gente tinha uma grande festa, onde a gente fazia esse momento da profissão de fé. Olha, você pode fazer isso com a sua família, você pode fazer isso se você tiver alguém na sua família que está prestes a se batizar, alguma criança, quem sabe você pode fazer aqui. Se estivermos aqui nessas condições de isolamento social, você vai ter que ser criativo, usar a internet. Mas se não, quando voltarmos ao normal, você pode fazer uma festa, reunir a sua família, seu filho dar a sua profissão de fé, ou a criança que está se batizando, enfim, sempre foi algo especial ver isso e como isso mexia com a família, com os amigos, o testemunho da própria criança experimentando um Deus todo-poderoso. Por último, a festa da transição, que era quando essa criança ela estava já chegando na fase dos 12 anos ali, e nós fazíamos junto com os pais um momento especial de eles poderem estar primeiro aprendendo sobre essas mudanças. A gente criou um grupo onde a gente discutia com esses pais o que é a adolescência, quais são as coisas que estão mudando, como que eles podem se ajustar a essas mudanças. Esse grupo era sempre muito proveitoso
E o nosso ideal, nós não conseguimos efetivar isso na época do infantil, mas era depois desse tempo de conversa, esse grupo que se formava, nós fazemos um tempo de pais e filhos, né? Um fim de semana ou uma noite de pais e filhos, onde a gente pudesse trabalhar esses valores de forma intensiva uns com os outros. Bom, eu quero fazer isso com meus filhos quando eles chegarem aos 12 anos, de eu poder. Nós gostamos muito de acampar, então eu não vejo a hora de poder fazer um acampamento especial com o Lucas, com o Christian, com a Isabela. Provavelmente com a minha menininha vai ter que ser uma dinâmica diferente do que com os meninos, né? Talvez um jantar para ela, mas de poder explicar as mudanças, as transições e poder marcar, fazer um memorial de fé nesse momento. Sabe, é importante esses memoriais de fé. Eu lembro a história de Josué, capítulo 4, versículo 21 e 22. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia lá nesse texto de Josué 4, 21 a 22. Esse é um momento chave, conhecido como Memorial das Pedras, do fundo do Rio Jordão, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. E eles tiraram 12 pedras do fundo do rio e colocaram a margem do rio como um memorial para o povo de Israel. E olha só o destaque que Josué faz no versículo 21 e 22. E disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio em terra seca. Vocês veem como na Bíblia nós vemos esses marcos, esses memoriais de fé. E é isso que eu queria te incentivar com esse tópico número 5, a você criar na vida do seu filho. Nós já falamos aqui da dedicação dos bebês, das crianças, o marco da primeira Bíblia, as fases importantes de formação do caráter e da personalidade. Contando para vocês mais uma experiência que a gente teve na nossa casa, muito marcante nesse sentido. Bom, eu e Sheila, minha esposa, nós percebemos e trabalhando muito na educação de crianças, que o ano, quando a criança completa 6 anos, é uma fase muito importante para a formação da personalidade e do caráter dela. Então, nós decidimos que nós queríamos fazer um marco ali quando nossos filhos fizessem 6 anos. Eu já fiz esse marco com o Lucas, quando ele fez 6 anos. Eu passei ali aproximadamente 9 meses passando com ele alguns valores que eu gostaria que ele aprendesse antes de ele fazer 6 anos. E coloquei toda uma temática. Na época ele gostava dos cowboys e nós fizemos toda uma dinâmica do cavaleiro de Deus, né? E montamos uma armadura para ele. Mas uma experiência que está bem fresquinha é a que a gente acabou de passar com o Christian também. O Christian está fazendo 6 anos agora. Então nós marcamos esse ano que passou, né? O Christian fez 6 anos em fevereiro. Então, 2019, eu passei caminhando com o Christian pela Bíblia e ensinando para ele alguns valores que eu gostaria que ele aprendesse antes de fazer 6 anos. E o Christian, naquela época, ele estava bem empolgado com Pokémon, um desenho de criança. E Nárnia é uma literatura cristã produzida pelo C.S. Lewis, que eu gosto de ler para o Lucas e para o Christian. Muito especial, com várias conexões com a palavra de Deus. Então, eu juntei essas duas temáticas e eu fiz a brincadeira com ele que o Ash, que é o personagem principal do Pokémon, foi para Nárnia. E ele tinha que conseguir os broches, né? Que é a grande temática do Pokémon, é conseguir esses broches das batalhas. Bom, e o Christian ficou empolgadíssimo porque agora ele ia conquistar os broches do Ash, né? Indo para Nárnia e explorando aquilo que a palavra de Deus dizia para ele, ensinava para ele. Coloquei para você aqui só alguns temas que eu trabalhei com o Christian, era o que eu percebia que precisava trabalhar com ele naquele momento. Então, o primeiro broche era o amor a Deus, o segundo broche era o amor ao próximo, o terceiro broche era o respeito às autoridades, ele aprender a ouvir as autoridades sobre a vida dele. O quarto era ele aprender habilidades básicas de um menino de 6 anos, como tomar banho sozinho, dormir sozinho, poder se vestir. Então coloquei isso como uma habilidade que ele precisava aprender. O quinto, a questão de proteger e amar os seus irmãos,
de sangue. Sexto, conhecer a pessoa de Deus, o caráter de Deus, qualidades de Deus. Então eu explorei isso com ele. O sétimo era aprender a imitar bons exemplos, escolher bons amigos. E o oitavo, de falar a verdade. Bom, foram alguns valores que, olhando para a vida do Christian, eu percebi que eu precisava ou enfatizá-los, ou eu precisava ajudar que esses valores fossem semeados no coraçãozinho dele. E, gente, que experiência especial. Essa fotinho foi tirada agora em fevereiro, quando no aniversário ele completou o último broche, ganhou o último broche, estava feliz da vida. E essa caixinha fica como um memorial para o Christian, daquilo que ele aprendeu com o papai dele quando ele tinha 6 anos. Que tal você criar uma coisa assim? Gente, a criatividade é o mais importante. O como você vai fazer, os meios, o que você vai usar, tudo isso você pode adaptar, usar o que você tem nas mãos. O importante é criar marcos de fé. Bom, acredito que a mensagem foi transmitida nesse ponto número 5. Agora deixa eu falar com você sobre o sexto valor aqui. Ajude os seus filhos a começarem a sua própria jornada com Deus. Eu quero destacar para você o texto de Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quero te lembrar, muitas vezes nós clamamos esse texto aqui como uma promessa, mas a literatura de Provérbios é uma literatura de sabedoria. São ditos de observações daquilo que acontece na vida nossa, na vida do ser humano. Então, esse texto aqui, ele é importante nós entendermos, olharmos para ele como fruto da experiência, da vida e daquilo que acontece na dinâmica humana. Mas isso não quer dizer que em todos os casos, quando a criança ela é ensinada no caminho certo, que ela vai permanecer no caminho certo. Basta a gente olhar ao nosso redor e ver como crianças que foram criadas na palavra de Deus, foram criadas com pais exemplares, foram criadas com toda a dinâmica em volta delas, mas elas escolheram um outro caminho. Isso também pode acontecer, infelizmente. O nosso papel é nós ajudarmos os nossos filhos, no melhor que a gente puder, a ensinarmos a palavra de Deus e o caminho de Deus para eles. Bom, um conceito bíblico interessante sobre isso, se você ainda está em dúvida sobre essa questão, é olhar a própria parábola do filho pródigo. Naquela história, o pai da história representa Deus e o filho mais jovem foge de casa. Bom, difícil pensar num pai que possa ensinar e instruir de forma mais perfeita do que Deus. E mesmo assim o filho se desvia, mas depois ele volta para casa. E essa é a esperança que a Bíblia nos traz. E essa também é o ensinamento que aqueles valores que você colocou, que você semeou com tanto carinho, com tanto amor, eles frutificarão no coração dos seus filhos. Como é importante nós semearmos no coração deles com todo o nosso vigor e com tudo aquilo que a gente puder, os valores da palavra de Deus. Agora, eu queria te fazer refletir e já te chamar a atenção para a nossa próxima aula, tá? Na semana que vem, eu quero abordar isso daqui com mais tempo e com mais calma. Cada fase dos nossos filhos, a gente pode enfatizar um aspecto da caminhada deles com Deus. Por exemplo, na primeira infância, de 0 a 5 anos, é um momento onde você tem que estabelecer as fundações desse relacionamento deles com Deus. E você precisa se concentrar em ensinar verdades bases para o relacionamento deles, seja por meio do ensino oral, seja por meio do seu exemplo, do ensino prático, seja dos relacionamentos que envolve ele, igreja, família. São momentos de ensinar as verdades básicas da fé. Quando chega na infância, ali dos 6 até os seus 11 anos, tá? Eu estou fazendo aqui eu sei que a gente pode fazer aqui uma distribuição, talvez pessoas distribuam diferentes essas fases da infância, mas só distribuindo em questões ali de grandes escalas, tá? De 6 a 11 anos na infância é um momento onde as dúvidas começam a brotar, é um momento onde essa interação vai ser maior e é um momento onde você pode aprofundar o próprio interesse da criança, a própria descoberta da criança
na palavra de Deus e nas temáticas espirituais. Então, talvez a palavra-chave que se destaque desse momento seja esse de descoberta. Seja o momento em que você aguçar no coração do seu filho esse desejo de conhecer mais a Deus. Se na primeira fase, talvez a palavra que se destaque seja o vislumbre, você criar esse vislumbre pela pessoa de Deus, esse maravilhamento. Na segunda fase, seria essa fase do conhecimento, de amadurecer o conhecimento daquela criança, da descoberta. E na próxima fase, que é a fase da adolescência, dos 12 aos 17 anos, a palavra-chave que vai reger esse momento é que esse adolescente ele se apaixone por Deus, ele se aproprie desse relacionamento dos seus pais. Esse seria o aspecto mais importante dessa fase. E na juventude, na fase adulta, eu lembro de interagir com mães que conheceram a Jesus já quando seus filhos já estavam na fase adulta. E elas me perguntaram: pastor, e agora? O que fazer? Meu filho não cresceu na igreja, não foi criado na igreja, não foi essa a minha realidade. Eu vim conhecer Jesus agora nos últimos anos e eles já estão fora de casa, já são adultos. O que eu posso fazer? Há tempo ainda para fazer alguma coisa? Bom, eu quero te dizer que há tempo sim. Algo muito especial está acontecendo no seu coração e na sua casa quando você, já com seus filhos grandes, decide caminhar com Jesus. E olha, talvez eles não ouçam os seus ensinamentos, aquilo que você quer falar sobre Jesus. Talvez eles não vão parar para te ouvir como uma criança faria, se você tivesse criado eles nos caminhos do Senhor. Mas olha, posso te garantir que eles não podem se desfazer, eles não podem desconsiderar o seu exemplo de vida, o seu testemunho, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida prática. Então, duas coisas que eu falei para essas mães que me procuraram. Primeiro ore pelos seus filhos. Oração de uma mãe. Ore com todo o fervor. Ore para que Deus toque o coração deles, para que eles se encontrem com Deus, para que eles tenham uma experiência transformadora com Deus. Ore, ore, ore. E a segunda dica é: permita que Deus transforme a sua vida. Porque o seu testemunho, a sua mudança, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, é a mensagem que eles não podem evitar. Eles sabem quem você era e eles sabem quem você está se tornando. E agora eles precisam descobrir e entender, a cada vez que há uma mudança, que há um surpreendimento da parte deles pela sua mudança, pela sua transformação, você atribuir essa mudança, essa transformação ao relacionamento que você tem com Jesus, a transformação que Jesus está fazendo na sua vida. Essa é a melhor forma de você discipular filhos que não foram criados na igreja e que já estão numa fase adulta. Bom, e você pode fazer isso com a graça e com o poder de Jesus. Bom, eu quero passar contigo para o 7º valor. E antes de fazer, eu quero só te incentivar mais uma vez aqui a você poder interagir comigo aqui nesse nosso número de WhatsApp, aqui na nossa escola bíblica. Se você tem alguma temática nessa questão de discipulado que você queira que eu aborde aqui, você pode passar isso para a gente aqui nesse número de WhatsApp que apareceu aqui na sua tela agora. Você também pode interagir comigo fazendo perguntas aqui ao vivo na área de discipulado, tá? Eu teria muita alegria aqui de compartilhar com você aquilo que Deus tem me dado e poder refletir junto com você que está ouvindo a gente aqui em casa. Estamos fazendo essa interação ao vivo aqui com você, ok? Bom, vou voltar aqui ao valor 7 disso que nós estamos trabalhando, esses valores de como discipular a sua família, certo? E olha, o 7º valor aqui que eu queria trabalhar contigo, ele está baseado lá em Lucas 2:52. Você pode abrir esse texto, é um texto muito especial da palavra de Deus. E eu quero te incentivar a você ensinar valores, habilidades e princípios aos seus filhos. Eu já falei aqui há um tempo atrás que a educação é algo holístico, é algo integral. Nós não podemos só olhar para a educação dos nossos filhos no aspecto espiritual, mas a vida deles emocional, as habilidades de vida que eles aprendem,
os seus valores, princípios, tudo isso vai contribuir para o crescimento deles, para o amadurecimento deles. Então, é algo muito importante de você prestar atenção, é como o seu filho está se desenvolvendo de forma integral, certo? E esse pastor asiático, ele veio falar na nossa igreja alguns anos atrás, o nome dele é Peter Tanchi, e ele estava falando sobre discipulado, estava falando sobre vida em família, e eu lembro de, numa das anotações dele, estava um quadrinho muito interessante relacionado com esse versículo da Bíblia. O versículo está ali, projetado para você em itálico, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante do Deus e dos homens. Eu acho muito especial essa definição de Lucas sobre a infância de Jesus. É o versículo que a Bíblia usa para fazer essa transição onde Lucas está falando sobre a infância de Jesus, os pequenos detalhes que nós temos sobre a infância de Jesus para a vida adulta de Jesus. E essa é a transição. Ele fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, tanto no seu relacionamento vertical com Deus, quanto nos seus relacionamentos horizontais. Bom, aplicando isso daqui para a nossa realidade, para a nossa vida, nós vemos que nós precisamos ajudar os nossos filhos a crescerem em sabedoria, que poderia representar esses valores, esses princípios de vida. Nós também precisamos ajudar os nossos filhos a crescerem nas habilidades, né? E que estão representadas aqui pela estatura, fazendo uma leitura desse texto da palavra de Deus, ok? E a graça, ela pode representar esse crescimento na espiritualidade, crescer de forma integral, crescer de forma holística. E esse pastor asiático, ele tinha ali nas suas anotações uma tabelinha com o nome de cada filho dele, e ele colocou ali em colunas, né? Sabedoria, estatura e graça. E ele ia preenchendo nas linhas o que ele estava fazendo com cada filho dele, qual era a ação dele intencional como pai para ajudar os filhos deles crescerem em cada uma dessas ações, crescerem na sabedoria, né, em valores que eles precisavam estar aprendendo, o que eles poderiam estar aprendendo também na questão de habilidades, crescendo em estatura, e o que eles poderiam estar crescendo na graça, o que de forma espiritual ele estava ensinando. Achei tão interessante essa tabela quando eu vi da primeira vez, e hoje eu estava preparando aqui um pouquinho antes de vir aqui gravar essa aula para você, eu achei a tabelinha que eu tinha desenvolvido para o Lucas e para o Christian quando eu ouvi essa palavra, ou melhor, quando eu fiquei sabendo dessa iniciativa do pastor Peter Tanchi. E peguei aqui numa fotinho aqui essa tabelinha. O Lucas estava com 4 anos, o Christian estava com 1 aninho quando eu fiz essa tabelinha para mim, né? Primeira vez que eu fiz essa tabelinha para mim, procurando ajudar eles a crescerem nessas várias áreas. Que tal você pegar um lápis, um papel aí, se você tem filhos, independente da fase que eles estão, e você talvez se desafiar aí nesse momento a você colocar, olha, quais são algumas ações práticas, intencionais que eu estou tendo com meus filhos, ajudando eles a crescerem em sabedoria. Sabedoria de vida. Que valores? Que eu estou trabalhando no aspecto de pensamentos, na questão de princípios de vida, inspirados na palavra de Deus, que eu posso ensinar para eles? O que eu estou ajudando eles a crescerem em habilidades de vidas, né? Nos relacionamentos deles, coisas que vão ajudar eles no futuro a terem desenvolvido. E o que eu estou ajudando eles a crescerem na graça de Deus, na espiritualidade, tanto diante de Deus quanto dos homens, trabalhando nessas 2 dimensões, a vertical e a horizontal. Bom, lá com meu filho, naquela época, na questão da graça, eu tinha colocado essa em primeiro lugar na planilha, eu estava trabalhando com o Lucas a oração do Pai Nosso, estava ensinando para ele a oração do Pai Nosso. E estava também ajudando ele a desenvolver esse hábito da oração.
com o Christian, com 1 aninho, eu estava imitando para ele, mostrando para ele, modelando para ele o que significava orar. Então toda noite a gente orava, antes da refeição a gente orava, era assim que eu estava modelando esses aspectos de graça. Nas habilidades de estatura física, o Lucas estava envolvido naquela época com futebol, natação. O Christian era brincadeiras, pequenininho. Mas intencionalmente a gente tentava desenvolver isso na vida dos nossos filhos e ainda continuamos. Hoje são outras metas, outros alvos, outras coisas que nós estamos colocando. Mas como era interessante ter isso diante de mim e pensar o que eu intencionalmente estou fazendo. E na questão de sabedoria, de conhecimento, na vida emocional, com o Lucas a gente estava ensinando ele a aprender línguas estrangeiras, né? O inglês, naquela época, o espanhol nós estávamos trabalhando. E com o Christian estávamos trabalhando o relacionamento com o irmão mais velho. Bom, só alguns valores aqui da minha tabelinha de como que eu dividi isso para os meus filhos. Eu queria te inspirar a você fazer isso com a sua família, com os seus filhos. Tenho certeza que será muito rico. E aqui chegamos ao último valor dessa série aqui. E eu quero te convidar na semana que vem a estar conectado conosco. Eu vou continuar trabalhando nesse temática de discipulado em família. Quero trazer para você recursos, ideias, inspiração para você trabalhar no discipulado na sua casa, na sua família, ok? E escreve para mim nesse número do WhatsApp, interagindo, se você tem alguma temática que você queira que seja trabalhada em relação ao discipulado nas quartas-feiras. Bom, o último valor que eu coloquei aqui como diretriz para a formação dos meus filhos seria trabalhar na vida emocional, na autoestima e na autonomia deles. Bom, esse versículo da palavra de Deus, de Colossenses 3:21, ele é sempre um versículo que me ajuda a estar no prumo enquanto pai, quando eu corrijo meus filhos, quando eu educo os meus filhos. Esse texto ele fala: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados, desencorajados. Bom, vez após vez eu tenho que me lembrar disso, porque às vezes a minha repreensão, se ela é muito dura, se ela é muito rígida, eu posso desencorajar os meus filhos, eu posso perder esse equilíbrio. Eu lembro que na aula passada, no finalzinho da aula, a irmã Gisele, ela fez um comentário aqui na aula, colocou aqui pra gente que ela é neta de militar e sempre foi muito dura na questão disciplinares. E ela tinha medo de errar com seus filhos em deixá-los à vontade. E o medo dela era que esses filhos eles iam crescer disciplinados, mas não tementes a Deus. Como achar essa balança? Como achar esse equilíbrio? Bom, Gisele, eu compartilho com você esse desafio. É algo desafiador e algo que eu tenho olhado na educação dos meus filhos, procurado aprender com eles, procurado melhor passar para eles, é que eu preciso ajudar eles a formarem o seu conceito sobre si mesmos. Eu preciso ajudar eles a crescerem, de uma forma equilibrada, dar a eles, da melhor forma possível, a estabilidade emocional que eles precisam para eles se desenvolverem. Lógico que eu não sou pai perfeito, meus pais também não foram perfeitos. Todos nós, como pais, vamos deixar lacunas na educação dos nossos filhos. Lacunas que eles, na fase adulta da vida deles, eles precisarão preencher. Mas o melhor que eu puder fazer para que eu possa trabalhar na vida emocional dos meus filhos, para que eu possa trabalhar na autoestima deles, para que eu possa trabalhar na autonomia deles, ajudando eles a terem uma independência saudável, de nós como pais, eu vou fazer. E aqui estão algumas dicas, que eu até tiro de como aplicar esse texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 21, na minha vida como pai, na minha paternidade, na sua paternidade, seja a fase que o seu filho está passando. Bom, primeiro é você procurar equilibrar amor e justiça na sua casa, Não só, e ali também vem um comentário, Gisele, se você está aqui ouvindo a gente, interagindo com a gente nessa quarta-feira,
Não só de você ter regras e limites e castigos e tarefas e todo esse aspecto organizacional que precisa existir e que precisa ter, né, a repreensão, a correção, tudo isso faz parte da educação, mas que isso seja permeado por amor, por palavras de afirmação, por palavras de carinho, de incentivo. Se você como pai, você consegue equilibrar essas duas coisas, você consegue ao mesmo tempo afirmar e poder dizer ao seu filho palavras de carinho e de amor, mas ao mesmo tempo palavras também de correção, palavras de instrução, de orientação, tentando ter o equilíbrio nessa área, isso vai ajudar muito na autoestima dele. Isso vai ajudar muito na sua saúde emocional, isso vai ajudar muito na sua autonomia também, no futuro, de ele entender esse balanço. Como é algo orgânico e como é algo que não tem como a gente ter uma equação matemática para isso, lógico que tem momentos que você vai pender para um lado, tem momentos que você vai pender para o outro, mas se você está caminhando no Espírito de Deus e procurando educar os seus filhos, né? Como diz lá em Efésios, capítulo 6, que é um texto espelho desse aqui de Colossenses 3, 21, o versículo 1, versículo 2, que vai falar de Efésios 6, que vai dizer sobre a educação dos filhos, como os filhos devem se portar diante dos pais e os pais com os filhos. Você deve instruí-los nos ensinamentos e nas administrações do Senhor. Esse tem que ser o nosso papel como pais. Se você está fazendo isso e você está procurando esse equilíbrio, a graça de Deus cobrirá as nossas falhas. A graça de Deus alcançará o coração dos nossos filhos e cobrirá aqueles aspectos que eu e você falhamos como pais. Mas é muito importante você procurar encontrar esse equilíbrio na sua casa. Afirme, elogie com frequência o seu filho, fale das coisas que ele está fazendo bem. Mesmo adulto, lembre de continuar encorajando, de continuar também orientando, corrigindo se for preciso. Lógico que a forma é diferente. A forma que eu corrigia o meu filho quando ele tinha 2, 3 anos de idade é super diferente da forma que eu corrijo meu filho hoje em dia, com 9 anos, o outro com 6. Mas a correção, a orientação precisa continuar existindo, assim como as palavras de carinho e de amor. Não é só quando eles eram crianças que eles precisavam palavras de estímulo e de carinho. Talvez você está no meio da adolescência aí dos seus filhos e talvez uma conversa mais efetiva está cada vez mais raro, cada vez mais difícil. Às vezes as conversas estão totalmente administrativas, totalmente funcionais. Mas olha, eu te garanto que uma palavra de carinho, um bilhetinho debaixo da porta, uma mensagem no celular ali que ele não está esperando, falando uma palavra de afirmação, falando uma palavra eu te amo, você é importante para mim, tenho certeza que isso vai cair como uma gotinha numa terra seca. Então não deixa de falar palavras de afirmação para o seu filho adolescente, não deixa de elogiá-lo. Ele está descobrindo a sua identidade, está passando por uma grande transformação e ele precisa de você, pai, para que você possa ajudar ele a se perceber, ajudar ele a entender a sua identidade, quem ele é. Discipline com sabedoria. E olha, eu deixo por último aqui esse conselho. Ajude os seus filhos a identificar e combater as falsas verdades que nós vamos colhendo na vida. Sem querer, sem a gente querer, nós vamos colhendo falsas verdades acerca de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. Às vezes, a criança cresce com o complexo de se achar muito feia, de se achar que ela não vai conseguir cumprir coisas na vida, que ela não é inteligente o suficiente, que ela não é tão boa quanto o seu irmão, ou que ela não tem ninguém que ela possa contar e confiar na vida. Enfim, essas falsas verdades elas vão se acumulando e elas não vêm por nenhuma... Às vezes não foi por algo intencional que fizemos, às vezes são por frases, por momentos, por situações marcantes que ficaram na infância e da adolescência. E essas coisas elas ficam como marcas grandes na nossa identidade, mesmo quando na vida adulta. Se você identifica essas falsas verdades no coração do seu filho, ajude ele a identificá-las e combatê-las. Com os meus filhinhos pequenos, eu já estou identificando essas falsas verdades na vida emocional deles, na autoestima deles. E eu preciso, como pai, ajudar eles. Primeiro, eu preciso entender o que está passando no coração deles. Porque, às vezes, a reação que ele externa
não é aquilo que ele que tá, não é o problema em si. O problema é que está lá dentro no coração. Quando um irmão briga com o outro, ofende o outro com constância, quando frases repetidas deles vêm da boca deles, você não sabe de onde está vindo, tenta prestar atenção no coração. Tenta prestar atenção se existem algumas falsas verdades ali alimentando aquele comportamento. E ali você pode chegar na raiz do problema. Bom, eu espero que esses valores que eu compartilhei com você possam ser proveitosos aí para a sua educação em família, para o seu discipulado em família. Eu quero terminar aqui esse momento aqui com uma oração, pedindo para que Deus abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares, te convidando para continuar aqui no culto junto com a gente. E quero também te incentivar a estar conosco aqui na quarta-feira da semana que vem.